Jesus, queremos louvar a Deus pela sua vida, por estar aí conosco todas as quartas-feiras, e estamos aqui para dar início a mais uma pré-aula, esse instrumento que nasceu, podemos dizer, primeiramente no coração de Deus e na instrumentalidade do nosso pastor local, pastor Telso Luiz, nos comissionou para poder estarmos aqui nessa pré-aula que temos feito aqui todas as semanas. E já dando de início nosso primeiro trimestre de 2017, traz com o tema as obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Lembrando você que nós somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério e Missão, aqui da cidade de Summerville. Somos uma igreja filiada a CGADB, afiliado também a Comadev no Brasil, e o nosso pastor presidente é o pastor Suimar Caetano, e o pastor vice-presidente é o pastor Aparecido Santos. Comigo também está aqui o evangelista Paulo. Dá uma saudação para os irmãos que estão aí conosco, evangelista Paulo. A paz do Senhor, Giovanni, a paz do Senhor, irmãos e amigos, que nos dá a honra de estar nos acompanhando aqui na nossa pré-aula, um comentário das lições da Escola Bíblica Dominical. É um prazer novamente estar aqui, desta vez para dar início a mais um trimestre, né, Giovanni? Mais um trimestre, para a honra e glória do nosso Senhor. Abençoado, Cristo, né? abençoado. Esse trimestre nós vamos estar estudando as obras da carne e o fruto do Espírito. Uma lição Tema bastante sugestivo, né, para os últimos dias. Muito bom. E com certeza nós teremos um aprendizado muito bom. Porque eu estive dando uma análise geral na lição, Giovanni, e eu pude observar que esta lição ela virá para mostrar para nós as características de um verdadeiro cristão. Exato. Porque os frutos do Espírito, e a maioria das lições que estaremos estudando, nós vamos estar estudando a partir da lição de número 4, cada fruto, na verdade, né? Não é porque quando a gente fala assim, porque na verdade o fruto é um só, né? Mas nós vamos estar estudando o que o fruto do Espírito produz na vida do crente. Exatamente. Né? E será uma lição maravilhosa, onde nós teremos a condição de fazer um autoexame, uma autoanálise da nossa vida, se nós estamos realmente produzindo o fruto do Espírito ou se estamos praticando as obras da carne. Exatamente, eu também estive dando uma lida, né, e fazendo um resumo geral da lição. Vamos falar bastante sobre santificação. Sobre santidade, né? Do crente viver uma vida renovada, uma vida não podemos dizer uma vida perfeita, mas pelo menos em busca da perfeição em Cristo Jesus, né? Em Cristo, porque o alvo é esse, né? Quando o Espírito Santo ele produz o fruto na vida do crente, e esse fruto nos leva à santificação, e a santificação nos leva até Deus. Então, significa que a nossa vida, ela é uma vida de frutificação, de santificação, né? Porque a santificação é o instrumento pelo qual nos aproxima de Hebreus Deus. 12:14, né? Sem a santificação. Seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, né? E eu achei muito interessante aqui, irmão Paulo, já de início, aqui é a epígrafe, né, podemos dizer assim, ou o tema da lição, que diz como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente, né? Ou seja, não sei se a gente já dá início à lição, ou se isso já é uma parte, já para dar uma introdução à lição, como o crente pode vencer verdadeiramente como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Ou seja, não é uma vez salvo e salvo para sempre, ou não é uma vez sendo crente que você não tem batalhas e que você não tem que está procurando uma vida de santificação diante do Senhor, né? É diariamente. Ou seja, o que eu quero dizer é que o crente está sujeito a pecar. Isso. Né? Aqui é lógico, evidente, nós não estamos aqui criando apologia para o pecado. Né? Mas nós sabemos que diariamente, né, o crente ele vai vivendo diariamente na presença do Senhor, e Paulo e João escreve isso, né? E fala que
não está criando uma apologia ao pecado, mas se você pecar, nós temos um advogado. Temos um advogado. Então, eu achei muito interessante esse tema e falei, realmente essa lição de grande aproveitamento. De grande aproveitamento. Porque o subtópico da lição, quando você fala como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual. Porque tem muitas pessoas que pensam que batalha espiritual é só enfrentar o diabo, enfrentar o demônio. Potestades. E esquece que a batalha maior é interna. Nós temos uma luta, e o apóstolo Paulo destaca isso na epístola aos Gálatas, que esta luta travada dentro de nós... A luta diária. É onde é a maior luta. Eu, né? Onde nós lutamos contra nós mesmos. E aí faz valer aquela palavra do Senhor Jesus, quando ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo tem muito a ver com esta batalha, esta luta interna que nós temos. E nesse trimestre, nós estaremos aprendendo a respeito da verdadeira batalha espiritual, que é aquela luta entre a carne e o espírito, ao qual nós devemos fazer ela, e você ponderou muito bem, diariamente. Né? Não é porque aceitamos Jesus e agora nós podemos viver uma vida tranquila. Não, nós temos uma batalha diária. Só para os irmãos que estão conosco aí entender, a lição de número 1 nós vamos falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? A lição de número 2 já vai vir com o propósito do fruto do Espírito. Isso é maravilhoso. Nós entendemos o porquê do fruto do Espírito, né? Qual o propósito do fruto do Espírito. Porque depois a gente comenta sobre isso. Eu já ia dar uma introdução aqui também, já na lição de número 2. A lição de número 3, o perigo das obras da carne. Perigo das obras né? da carne. A lição de número 4 fala alegria, fruto do Espírito, inveja, hábito da velha natureza, né? A lição de número 5 nos diz assim, paz de Deus, antídoto contra as inimizades. A lição de número 6 vai falar sobre a paciência, evitando as dissensões. Né? A lição de número 7 fala sobre benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Lição de número 8 fala sobre a bondade que confere a vida, né? Que confere vida. A lição de número 9 fala fidelidade, firmes na fé. Outra lição também que vai ser tremenda, essa lição de número 9, né, que fala sobre fidelidade e firmes na fé. Como nós precisamos de ouvir isso, né, nos dias de hoje, né? Que pessoas que às vezes estão balangando, né, se assim podemos dizer. A lição de número 10 fala sobre mansidão, torna o crente apto para evitar pelejas, né? Fala sobre mansidão e isso aqui é interessante, que muitas vezes a gente vê uma pessoa com... vê uma pessoa manso, né? Ou seja, uma pessoa que tem a mansidão na sua vida, a gente pensa assim, essa pessoa está... Né? E muitas das vezes não é uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? É uma característica ou uma qualidade dessa pessoa, né? Então vamos estar falando sobre isso aqui e também a respeito do crente que tem que haver mansidão, né? A lição de número 11 fala sobre vivendo de forma moderada e a de número 12, né? Fala quem ama cumpre plenamente a lei divina e a lição de número 13, uma vida de frutificação. Isso aqui também, irmão Paulo, é outra coisa tremenda, porque em Gênesis, no capítulo 1, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui, para não errar, em versículo 28, a Bíblia nos diz assim, e Deus os abençoou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Porque muitas pessoas pegam esse frutificar e acham que isso aí é multiplicar, né? É procriação. E na verdade o frutificar aqui não é isso, né? Porque a Bíblia diz que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então o frutificar é o fruto, né? Ou seja, era o homem em comunhão com Deus, né? Em comunhão com o Senhor, ele produzir na terra esses frutos, ou seja, trazer a presença de Deus para a terra. Seria o homem frutificar aqui, trazendo ênfase à semelhança que ele tem com Deus. Certo? Então, essa semelhança foi perdida através do pecado. E agora o homem restituída através do sacrifício de Cristo. Então, ele consegue ser revivificado. E aí ele consegue, então, agora
produzir frutos através do Espírito Santo. E essa abordagem que você fez aqui, Giovanni, eu achei interessante quando você estava selecionando aqui. Observe que durante o trimestre, a ênfase maior da lição será no fruto do Espírito. Fruto do Espírito, nós vamos introduzir a lição falando das obras da carne, o fruto do Espírito. Aqui 2 lições, basicamente. E depois nós vamos estar estudando o fruto do Espírito. Né? Parece aqui que vão ser 8 ou 10 lições falando só do fruto do Espírito. E a ênfase maior será essa. Por quê? Porque nesse trimestre nós vamos estar tendo a condição de poder estar definindo um verdadeiro cristão. Exato. Porque o verdadeiro cristão é manifestado através do fruto do Espírito. Que muitas pessoas confundem pelos dons carismáticos. Pelos dons carismáticos. Né? Os dons carismáticos. Eu já ia te perguntar agora. Então não é o muito falar em língua que define se a pessoa tem um padrão não? de santificação, não. Né? Então, o falar em língua, o dar piruetas e, enfim, tantas outras coisas, que e nós acreditamos, sim, na continuação dos dons espirituais. Exato. O Espírito Santo manifesta, sim, nos nossos dias, mas a igreja deveria dar mais importância ao estudo genuíno do fruto do Espírito, porque através do fruto do Espírito nós vemos o verdadeiro caráter do cristão. Exatamente. Na nossa linha, principalmente no caso das Assembleias de Deus, no caso da linha pentecostal, às vezes nós deixamos muito a desejar, né, em relação a isso aí, porque muitas das vezes nós damos mais valores aos dons, né, do que ao fruto do Espírito. Aos frutos, não, ao fruto, né? Porque é um fruto, né? Exatamente. Mas é isso aí, que Deus nos conceda graça, né, para que quando chegarmos no final desse trimestre, nós estejamos realmente crentes, né, se assim podemos dizer, transformados, né, pela a genuína palavra de Deus, né, que o Espírito Santo de Deus possa nos conceder graça para que possamos continuar nessa caminhada e que o Senhor venha nos fortificar ainda mais, né? Isso. E ainda, Giovanni, antes de você adentrar especificamente, essa lição, ela terá a mesma, vamos dizer assim, ela vai alcançar o mesmo objetivo que aquela lição que nós estudamos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Porque naquela carta, quando nós estudamos aquela lição, nós passamos a ter uma visão mais valorizada da salvação. Os crentes passaram a entender melhor o processo da salvação através da epístola aos Romanos. Nessa lição, nós vamos estar vendo, depois da nossa conversão, da nossa justificação, nós temos uma conduta, uma vivência aqui. E essa vivência nossa como cristão tem que gerar frutos. E os frutos, o fruto do Espírito é a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Não há como uma pessoa dizer que ele é cheio do Espírito, que ele vive na orientação do Espírito, se ele não produz fruto. Se ele não produz frutos, né? Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5:16, né, que é o nosso ponto de referência, ele fala: digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Né? Ou seja, não é como uma pessoa que regenerou, que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele continuar nessa vivência, ou seja, sem produzir frutos. Sem produzir frutos, tem que produzir frutos. Então vamos lá, a lição de número 1, que será ministrada 1º de janeiro de 2017, e como é um dia de feriado, muitas igrejas não estarão tendo, né, a escola dominical um domingo de manhã, mas com certeza vão estar um outro dia, né, vão estar fazendo a lição da escola bíblica dominical. Aqui, particularmente na igreja de Summerville, nós vamos estar tendo essa aula na terça-feira, né? Terça-feira próxima, no caso dia 3, né, de janeiro, nós teremos essa aula da lição de número 1, que vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, ela está baseada em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 ao 26, né? Nós não vamos estar fazendo essa leitura aqui para poder ganharmos um pouquinho mais de tempo, mas com certeza nós já, né, temos lido isso, e os irmãos que estão em casa possam estar pegando, que essa é a leitura nossa, a base nossa, né, para essa lição de hoje. Já na nossa introdução,
irmão Paulo, a Bíblia, a lição nos diz assim, na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo, de maneira brilhante e contundente, trata o assunto mostrando o embate existente entre a carne e o espírito. Ele faz uma exposição da luta que se inicia internamente quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador e procuramos viver segundo a sua vontade. Como poderemos, aí ele vem aqui com uma pergunta, como poderemos vencer esse embate entre a carne e o espírito? Veremos que não é possível vencer a natureza carnal mediante o alto flagelo. Para vencermos as obras da carne, precisamos, em primeiro lugar, deixar-nos dominar pelo Espírito Santo de Deus. É preciso ser cheio do Espírito Santo diariamente. Isso nós vemos lá em Efésios capítulo 5 e o versículo 18. Irmão Paulo, então já na nossa introdução, o comentarista está nos dizendo que não é fácil ao homem natural, ou seja, ao homem devasso, né, ele vencer essa natureza carnal que o homem herdou mediante ao pecado. E só conseguiria vencer isso através do Espírito Santo. Espírito Santo. Né, se assim podemos dizer. Então, ainda há essa possibilidade. Porém, a minha questão é o seguinte: uma pessoa que não aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e não abre o seu coração para a entrada do Espírito Santo, ou não abre uma pessoa travada, mesmo aceitando Jesus, não é possível vencer essa natureza carnal? Então, essa batalha espiritual que o apóstolo Paulo demonstra para nós de forma eficiente, o comentarista coloca até que ele faz isso de maneira brilhante e contundente. Essa batalha espiritual, ela só existe no âmbito do cristão. A pessoa, depois que aceita Jesus como Senhor, ele tem essa batalha. Porque o homem, antes de aceitar Jesus, de ter uma nova criatura, ele não tem essa batalha. Por quê? Né? Ou seja, ele tem o Espírito de Deus, mas por esse Espírito está morto. Inativo. Seria isso a palavra correta? Inativo. Porque o apóstolo Paulo fala que quando nós aceitamos, o nosso espírito foi vivificado. Exato. Porque o nosso espírito ele tá adormecido. A partir do momento que o homem vem de Adão, herdando aquela natureza pecaminosa, então ele está morto para com Deus, né? Morto para Deus e somente nas obras da carne, vivendo a vida de impiedade. Quando ele aceita o sacrifício de Cristo, ele é religado novamente, e então ele é justificado, ele é regenerado, ele converte e passa para a santificação e para a futura glorificação. Então, neste momento, onde surge a possibilidade deste conflito, essa batalha espiritual, ela só acontece no nova criatura. Depois que a pessoa nasce de novo, então ele passa a enfrentar essa batalha espiritual. O homem, na impiedade, ele não enfrenta essa batalha, porque essa batalha é o conflito do espírito contra a carne. O homem, na vida devasta e de pecado, o espírito está morto, então ele não briga contra a carne. Ele está vivendo uma vida de impiedade, então a carne reina no coração do homem. Então é por isso que muitas vezes a pessoa aceita Jesus como Senhor da sua vida e nós podemos dizer que aquelas arestas do olho são tiradas, ele começa a ver a vida de forma diferente. E tudo aquilo que ele fazia antes, que ele achava que não era pecado, isso agora se torna um pecado, porém através do Espírito Santo de Deus que agora está em atividade sobre a sua vida. Em atividade, exatamente. Porque quando a pessoa converte, o Espírito é vivificado. Então, acontece o ligamento entre o homem e Deus. Porque o homem sem Deus, ele está desligado de Deus, né? Na vida de pecado. Quando ele converte por meio de Cristo, ele é religado a Deus. Uma vez religado a Deus, então ele passa a ter dentro duas naturezas. A natureza adâmica, o que a Bíblia chama de a carne, a velha natureza, o velho Adão, e ele passa a ter agora também a natureza divina, que através do Espírito Santo, através do o Espírito, porque a Bíblia diz que o nosso Espírito comunica com Deus, que somos filhos de Deus. Exato. Então, essa manifestação do Espírito e da carne é onde gera a briga interna, a batalha espiritual.
E nisso vai sobressair aquilo que você alimentar Alimentar mais, né? mais, exatamente. Porque quando Paulo fala em Efésios capítulo 5 e 18, ele fala assim, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Né? É lógico, evidente que nós estamos usando, nós estamos parafraseando, e nesse caso, embriagar com vinho é alimentar a carne. Alimentar a né? carne. Mas enchei-vos do Espírito. Né? Ou seja, aí Sim. você está alimentando o Espírito. Então, vai sobressair aquilo que você deixa mais fortificado dentro de si. Exatamente. Então, e essa questão aqui dessa briga entre a carne e o espírito, porque quando nós convertemos, o espírito revivificado é como que se existisse dentro de nós agora dois reinos, né? Em que um quer sobressair pelo outro. E você falou muito bem aplicada, quem é que vence essa briga? Aquele ao qual nós alimentamos mais. É como se tivesse dois leões brigando. Vai vencer aquele que mais alimenta. Se você pratica as obras da carne, com certeza a carne vai sobressair e o espírito vai ficar amortecido. Mas se nós andamos em uma vida de comunhão com Deus, de santificação, de jejum, de oração, leitura da palavra, principalmente, o espírito vai sobressair sobre a carne. E como é que nós podemos detectar quando uma pessoa vive segundo o Espírito? O apóstolo Paulo falou que aquele que é do Espírito vive guiado, conduzido pelo Espírito. Então, esse modo de ser conduzido pelo Espírito é o modo de viver íntegro, honesto, que a Bíblia chama de fruto do Espírito, que nós vamos discorrer entre várias lições aqui para frente. Exato. Esse fruto do Espírito é o que diz se a pessoa está andando guiado pelo Espírito. Já na nossa foi muito boa aí a nossa introdução, mas o nosso primeiro ponto aqui fala sobre andar na carne versus andar no Espírito, né? Lembrando a você que estamos na nossa primeira lição, né? Primeira lição do primeiro trimestre de 2017, que traz como tema as obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente, né? Então aqui andar na carne versus andar no Espírito. E ele já começa o comentarista, né? E diga-se de passagem, o nosso comentarista, eu tava lendo algumas coisas a respeito dos comentaristas da Escola Bíblica Dominical e achei interessante, já também comentando, irmão Paulo, que a geração está mudando, né? Sim. Hoje nós temos um outro comentarista, que é o Osiel Gomes, né? Gomes. Ele é um homem catedrático, né? Um homem com boa formação, mas que está saindo um pouco daquela linhagem que a gente começava a ver só, né? José Wellington, Claudio Novo de Andrade, né? E muitos outros que são ícones, né? Da CPAD, mas que estão abrindo mais portas, né? Para que outros também possam estar comentando. Novos comentaristas, né? Da lição da Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá. O que é carne? Aí ele dá uma explicação seguinte. Dentro do contexto neotestamentário, o vocábulo carne é sarx. Né? Essa palavra é utilizada para designar a natureza adâmica que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne relacionadas em Gálatas, capítulo 5, né? Versículo 19 ao 21, a seguir. Aí ele diz assim, a palavra carne, no aspecto teológico, denota a fragilidade humana e a sua tendência ao pecado. Ela é a sede dos apetites carnais. O homem somente poderá viver em novidade de vida e no poder do Espírito Santo se pela fé receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí então entra o caso que o irmão falou, que nesse caso então a pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele não tem essa batalha dentro de si. Ele não tem a batalha. Não tem essa batalha dentro de si, né? E como nós podemos, em outras palavras, como nós podemos designar uma pessoa que mesmo recebendo a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu poderia dizer que ele não tem ainda, ou ele não tem essa batalha dentro de si. Ou seja, podemos chamar de crente carnal? Então, seria essa a palavra correta? O crente carnal. Ou um crente frio. Porque quando nós analisamos o termo carne, o apóstolo Paulo, aqui na epístola aos Gálatas, ele utiliza esta palavra
carne, esse termo carne, que no grego é sarx, e isso para denotar a natureza adâmica, Aham. né? Aquela velha natureza, aquela que está impregnado, que todo homem nasce com ela, que é o pecado, vamos dizer assim, aquela herança que nós herdamos de Herdamos de Adão, Adão. né? Que é o pecado original. Esta natureza pecaminosa, que o apóstolo Paulo chama de carne, é aquela que induz o homem ao pecado, né? Costumamos dizer que é uma madre que existe dentro de todo homem. E esta madre, a tendência dela é gerar pecados, né? Porque o pecado, esse pecado original, ele gera essa natureza pecaminosa. Então, no contexto aqui da lição, esta carne, onde quer que a carne esteja, todas as formas de pecado vão se manifestar. Por que o homem, a tendência dele é pecar, é rebelar-se contra Deus? Porque está manifestadamente nele a natureza da carne. A partir do momento que aceita Jesus, ele passa então a ter a segunda natureza, que é a natureza divina. Aí é onde entra o conflito. E aí você diz, e esse conflito, uma pessoa depois que aceita Jesus, esse conflito ele é constante? Ele é constante, só que de forma que, se a pessoa que aceita Jesus, ele vive uma vida carnal, ele não vai conseguir manifestar o fruto do Espírito. Aí ele não vai ser guiado pelo Espírito, ele não vai viver uma vida conforme o Espírito. Porque quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele escreve para crentes. Exatamente. Não é? Aham. Ele escreve para crentes. Então, a vida carnal que nós destacamos aqui na Epístola de Gálatas, é a prática de crente que não vive segundo o Espírito. Então, o crente que não vive segundo o Espírito, ele vive de uma forma carnal, fazendo as obras da carne. E quando se faz as obras da carne, não se manifesta fruto do Espírito. Então, Nesse mas sentido. nesse caso, então, a minha pergunta era o seguinte: quando é fácil denotar esse fruto do Espírito naquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se é fácil denotar? É. Exatamente. É fácil denotar quando o fruto do Espírito, ele é manifesto, e aí ele produz longanimidade, benignidade, paz, mansidão. Mansidão. E uma coisa interessante do fruto do Espírito, Giovanni, que esse fruto do Espírito, ele não é uma virtude humana. Ele não é manifestado através porque eu resolvo a ser isso. Não. O fruto do Espírito, ele é quando o Espírito Santo, ele se incumbe de nos guiar, de nos orientar. E aí, quando nós deixamos ser guiados pelo Espírito, esse fruto, ele é manifesto. Então, é fácil ser manifesto, é fácil de observar essa manifestação na vida do crente. Aquele crente que consegue produzir o fruto do Espírito é aquele que vive constante e diariamente a abstenção de pecado, abstinência de pecado, separação do pecado e do mundo. Aí você vê os frutos do Espírito. Então, nesse caso, aí você respondeu a minha pergunta. Que, no caso, quando você não consegue denotar na vida do crente esse fruto do Espírito, é porque a carne está sobressaindo. A carne está sobressaindo. O Espírito. Exatamente. E a grande questão aqui, e nós vamos estudar e vamos ter várias lições falando do fruto do Espírito, o fruto do Espírito. Por quê? Porque se há manifestação do fruto do Espírito, significa que a pessoa está sendo guiada pelo Espírito. Se não há manifestação do fruto do Espírito, é que essa pessoa está vivendo uma vida carnal. E o que é Espírito? Olha, muito interessante. E, ó, o que é Espírito? E o apóstolo Paulo, ele faz essa condução, né, da carne e do Espírito. A carne nós já entendemos que é aquela natureza decaída do homem, herdada de Adão. Herdada de Adão. Herdada de Adão. Então, agora, o que é o Espírito? O apóstolo Paulo utiliza o termo grego pneuma, né? Exato. Que é utilizado tanto para o Espírito Santo, pneuma, o Espírito Santo, como também para aquilo que Deus nos deu lá para Adão. O sopro de vida, que é o Espírito, que faz a nossa ligação com Deus.
quando o homem está na vida de pecado, esse espírito que faz a ligação do homem com Deus está morto, mortificado. Quando aceita Jesus, ele é vivificado. Então, viver segundo o Espírito é quando o nosso espírito está em constante ligação com Deus, direcionado por Deus, aí vamos estar produzindo os frutos do Espírito. Então, o Espírito, nós podemos observar que quando o homem ele aceita Jesus, ele tem novamente esta ligação com Deus, aí consegue manifestar os dons do Espírito. Porque aí, Giovanni, é interessante que, por mais que uma pessoa seja piedosa, por mais que uma pessoa seja bondosa, se ele não aceita Jesus, se ele não passa pelo processo de justificação, conversão, novo nascimento, ele não consegue manifestar o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito não é uma virtude humana, mas é algo do Espírito Santo que, quando habita no homem, é manifesto através das nossas atitudes. E a passagem para esse fruto do Espírito, no caso, seria a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, né? A Se não aceitar, por mais que a pessoa tenha essas boas qualidades, ou um bom caráter, né? Uma boa moral, foi uma pessoa muito bem educada, né? Moralmente, se assim podemos dizer, não é o suficiente, né? Para poder produzir esse fruto do Espírito, mesmo tendo todos esses né? Essas características. Exatamente. Né? E é muito importante ressaltar também... Porque, de qualquer forma, dentro da explicação que o irmão tem dado aí, de qualquer forma, a pessoa que não aceitou... Porque um dos motivos principais que nós, como os crentes, e por favor, se eu estiver errado, me corrija, um dos motivos principais que nós, como crentes, não vivemos na prática do pecado, porque João disse, se nós falarmos que não pecamos, nós já estamos cometendo pecado, né? Então... que nós não vivemos a prática do pecado é através do Espírito Santo dentro de nós, porque a nossa natureza caída, ela puxa para o pecado. Sim, né? Ela puxa para o pecado. Então, nós não vivemos essa prática do pecado através do Espírito Santo dentro de nós. E isso nós fazemos de forma consciente. Não entramos em êxtase, eu não vou pecar e agora aceitei Jesus. Não, de forma consciente. Não, eu não posso ter mais... Nós temos consciência de que nós não podemos viver mais a prática do pecado. E para entender bem isso daí, Giovanni, porque é o seguinte, nós entendemos que o homem, assim como Deus é trino, o homem é tricotômico. O homem é corpo, alma e espírito. Com o pecado atingiu a parte espiritual do homem. A parte espiritual, a parte de ligação entre o homem e Deus foi interrompida. Vamos dizer assim, o homem passou a ser desligado de Deus. Quando ele aceita Jesus, através da justificação, regeneração, conversão, ele é ligado novamente. E o outro fato interessante do Espírito, quando o Espírito é vivificado, então agora nós conseguimos entender a palavra de Deus, a entender o Evangelho. Porque a pessoa morta, ele não compreende o Evangelho. E a Bíblia diz que o maligno, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, quando nós convertemos, isto abre. Então, nós passamos a entender a palavra de Deus. O Espírito, ele tem essa função. É no Espírito que é a fonte do nosso entendimento, que faz nos entender a palavra de Deus. Vemos isso em Jesus, quando Pedro, né, quando ele pergunta, quem dizeis que sois? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? E ele fala... Não foi a carne que te revelou. Isso não foi a natureza caída que te revelou, não. Isso foi o Espírito de Deus que te revelou. Então, essa função do Espírito de Deus, ele comunica com o nosso Espírito e aí nós passamos a entender as coisas de Deus. E o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo, no capítulo... Já que nós estamos falando, capítulo 2, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, eu quero ler, porque você falou a respeito do Espírito. O que é esse Espírito? O Espírito, ele tem essa função, né? Porque tem o Espírito humano, ele tem a função de nos ligar novamente a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, olha... Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito,
que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Certo? Então, esse espírito humano, ele é responsável por trazer a nós o conhecimento das coisas de Deus. Então, nós só passamos a entender as coisas espirituais quando o nosso espírito é religado a Deus novamente. A Deus. Então, foi muito boa a explicação, irmão Paulo, através disso aí. E aqui o comentarista diz assim que o Espírito, dá uma explanação, que o Espírito Santo, no caso, é a parte imaterial que Deus insuflou no ser humano, transmitindo-lhe a vida, ou seja, aquele sopro, né, de vida dentro do ser humano. Aí ele coloca assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade é identificada no Novo Testamento como o Espírito Santo. Uma vez mais é importante frisar que o Espírito Santo uma vez mais é importante frisar que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa. Né? É uma pessoa. Isso aqui eu achei muito bem explicado aqui, né, pelo comentarista. É lógico, é evidente que se a gente for entrar tentar explanar ou explicar a terceira pessoa da Trindade, ou explicar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, né? Isso entra em contradição com muitas coisas que muitos, né, tentam colocar, e não temos uma linha, talvez podemos dizer assim, uma linha teológica, nós podemos taxar que seja dessa forma, né? Mas nós podemos entender que o Espírito Santo é uma pessoa, né, e que foi aquilo que Jesus Cristo foi para o Pai e enviou para nós o Consolador. Ele está hoje na Terra como fazendo a função, né, do Consolador. Porque a Trindade é um dos assuntos complexos da Bíblia. Né? A mente humana não consegue definir. Nós só sabemos porque a Bíblia demonstra as três pessoas que compõem a divindade, que compõem Deus. E é muito importante isso daí, porque o Espírito Santo, quando ele atua na nossa vida, ele faz morada na nossa vida, é como se Deus estivesse habitando em nós, e a sede da morada do Espírito Santo que recepciona, que faz, é o nosso espírito. É o espírito humano, que é a parte imaterial que Deus formou em nós, porque na verdade, Giovanni, com o pecado, o homem ele foi desconstituído. A parte material e a parte imaterial, que é o corpo, e a parte material e a parte imaterial, composto por espírito e alma. E a intenção da cruz de Cristo é fazer com que esta composição corpo e alma volte a se tornar perfeita novamente. Certo? Uhum. Então, isso vai acontecer na glorificação, aonde corpo, alma e espírito vão estar unidos em perfeição, né? Nisso não significa que a parte material ela é mal, mas ela está corrompida pelo pecado, certo? Deus criou tudo perfeitamente, mas a parte material, que é o corpo, né? Ele acabou que sofrendo as suas consequências do pecado, e uma das consequências que o corpo material, que a parte material sofre, é a morte em consequência do pecado. Exatamente. E uma outra afirmação em relação ao Espírito Santo como uma pessoa, nós vemos isso já no primeiro capítulo de Gênesis, né? Que no princípio criou Deus, aqui Deus, né? Deus no plural, que é Elohim, né? Elohim, que é Deus triuno, Deus no plural, Deus, os céus e a terra. E no versículo de número 26, a Bíblia diz assim, e disse Deus, façamos, né, o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Né? Então, ou seja, aqui destacando a Trindade no Velho Testamento. Terceiro subponto, irmão Paulo, diz assim, andar na carne versus andar no Espírito. Portanto, aí o comentarista continua assim, Paulo adverte os crentes, mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado, jamais agradarão a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O viver na carne opera a morte, mas o viver no Espírito conduz o crente à felicidade, à vida eterna. Né? Ou seja, há benefícios, né, entre viver, porque muitas vezes, irmão Paulo, as pessoas acham, e eu queria que o irmão comentasse alguma coisa a respeito disso aí, depois eu vou falar sobre
o que disse o doutor Stanley Orton, mas muitas vezes a pessoa acha que a gente aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e viver uma vida santificada, viver uma vida no Espírito, é como se nós estivéssemos dentro de uma prisão. Sim. Porque muitas coisas que nós fazíamos antes, hoje a pessoa é é julgada por não fazer, mas você não pode isso, você não pode aquilo. E na verdade, hoje nós vivemos uma verdadeira liberdade, vivemos em felicidade de vida, né? Ou seja, o crente vive uma vida santificada, tem uma vida melhor, né? Diante daquilo que vivíamos antes, daquele lamaçal de pecado pelo qual nós vivíamos, tem uma vida melhor e tendo consciência da vida eterna, que herdará a vida eterna, né? Sim. E viver no pecado, muitas vezes não sabemos nem para onde nós vamos, né? E aí o comentarista coloca assim, que quem pode nos ajudar e nos conduzir de modo a agradar a Deus? Somente o Espírito Santo. O doutor Stanley Orton disse que o andar no Espírito e ser guiado por ele significa obter vitórias sobre os desejos e os impulsos carnais. Significa desenvolver o fruto do Espírito, o melhor antídoto às concupiscências carnais. É aquilo que o irmão falou, que nesse caso, então, quando nós começamos a andar, ter uma novidade de vida, andar uma vida reta diante do Senhor, nós começamos a alimentar dentro de nós o Espírito Santo de Deus, e isso nos faz com que esse Espírito Santo, esse Espírito, possa sobressair a nossa carne, a nossa natureza carnal, e viver em novidade de vida e ter uma vida melhor. Esse seria o antídoto realmente para as concupiscências, ou seja, para o pecado? O antídoto, exatamente. Porque quando o comentarista coloca que ele faz o contraste entre andar na carne e andar no espírito, ele está querendo dizer que essa batalha, ela é fato na vida cristã. É real. É real, é real. Cristão. Então, o cristão aceita Jesus, ele automaticamente inicia internamente uma briga. Certo, mas aí nesse caso, a minha pergunta é a seguinte: nesse caso, o cristão por si, talvez eu não consegui elaborar direito a pergunta, o cristão por si, ele não tem capacidade, ou o cristão não, a pessoa por si, o ser humano por si, ele não tem a capacidade de renegar as concupiscências sem a força do Espírito? Não tem. Não tem. Por quê? Porque, na verdade, o homem carnal, ele vai sempre tendente ao pecado. Ao pecado, exato. Quando nós estamos adquirimos a nova criatura, adquirimos o novo nascimento, aí agora nós temos a ajuda do Espírito Santo, certo? Então, esta briga começa, e aí nós podemos, então, agora vencer o pecado pelo Espírito, porque por nós, o apóstolo Paulo, ele chegou a dizer que o que ele quer fazer, ele não faz, mas o que ele não quer, isto ele faz. Isto ele fala o apóstolo Paulo está falando o quê? Da condição do homem natural. Se não fosse a misericórdia de Deus, e se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, nós jamais conseguiríamos acertar. Então, e o apóstolo Paulo escrevendo isso aos romanos, ele deixa bem claro que quando nós se deixamos ser guiados pelo Espírito, aí nós conseguimos vencer a carne. A carne, nós só conseguimos vencer essa natureza, não é porque somos bons, não é porque somos melhor do que ninguém, é porque nós deixamos o Espírito Santo controlar a nossa vida. Olha o que ele diz no capítulo 17 da Epístola aos Gálatas. Ele diz assim, ó, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que quer, porventura seja do vosso querer. Então, aí o versículo 18, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então o apóstolo Paulo está deixando claro aqui que a luta, nesta luta, vence aquele que se deixa guiar pelo Espírito, certo? Porque se ele deixa ser guiado pelo Espírito, então ele consegue vencer essa batalha espiritual. A batalha espiritual, ela não é vencida porque eu sou bom, porque não. E isto, Giovanni, a gente consegue, nós vamos ver lá mais para o final da lição, quando nós vamos falar da nossa parte, da nossa contribuição no processo de santificação.
que entra o nosso esforço, né? Exato. Na santificação entra a nossa parte, para que nós possamos vencer, então, a carne. Mas essa vitória, ela só é dada porque o Espírito que habita em nós nos dá essa condição. Exatamente. Certo? Então, já partindo para o nosso segundo ponto, nós estamos, lembrando você que nós estamos falando, né, na lição do primeiro trimestre de 2017, e que traz como tema as obras da carne e o fruto do Espírito, né, como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Então, vamos falar aqui agora sobre as obras da carne, um convite ao pecado. E deixando aí para você também um convite, né, para estar conosco na nossa escola bíblica dominical. Nossa escola bíblica é feita todos os domingos, né, a partir das 9 horas, da 156 da Highland Avenue, na cidade de Somerville, aqui em Boston. Mas nesse domingo agora não teremos escola bíblica dominical, mas teremos a escola bíblica na terça-feira, aqui no mesmo local, na igreja de Somerville, 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville. Quero mandar um abraço também para o irmão Daniel Reis, né, que também tem um programa Restaurando Vidas, né, e que está aí, sempre está ligado conosco, sempre está nos dando aí a honra, né, de nos assistir, as nossas leituras bíblicas diárias e também os nossos comentários bíblicos aqui. Quero mandar um abraço para o irmão Daniel Reis, né, que estaremos com ele ali na segunda-feira em uma entrevista, né, a respeito, ali no seu programa, a respeito da escola bíblica dominical. Obras da carne, um convite ao pecado. E você que tiver alguma pergunta, por favor, você pode se manifestar. Se nós não tivermos condições de responder aqui agora, traremos para você a resposta na próxima aula. Pesquisaremos e trazemos a resposta para você na próxima aula, mas pode tirar as suas dúvidas aí, visto que estamos online, né? Estamos aí ao vivo. O nosso primeiro subponto aqui fala sobre a cobiça, irmão Paulo. Quem anda no Espírito resiste às obras da carne. Aqui, no caso, a cobiça é um fruto, né, da carne, né? Pois somente cheios dele teremos condições de viver de modo a exaltar e a glorificar o nome do Senhor. Quem de fato deve controlar a vida do crente é o Espírito Santo, como o irmão já ponderou, né, na lição passada, que só através do Espírito Santo nós temos força para poder continuar. Homem algum tem o poder de controlar ou transformar a natureza de outra pessoa. Somente Deus tem esse poder. A natureza, isso aqui que eu queria destacar, a natureza pecaminosa nos incentiva a viver em concupiscência, luxúria, desejos descontrolados e paixões impuras, né? A Bíblia nos ensina que a concupiscência da carne não procede de Deus, ou seja, isso não é coisa que vem de Deus, né? Essa concupiscência da carne faz parte da nossa natureza pecaminosa. E aqui o comentarista destaca a cobiça. Nós poderíamos dizer que todos aqueles requisitos que Deus deixa para Adão e Eva, né? Ou seja, ou a cobiça já faz parte, já no pecado de Eva, já foi o que levou ela a pecar, já foi a cobiça. Ou seja, é algo que nós já herdamos da natureza caída, mas isso já vem desde os princípios. Foi isso que fez com que Eva pecasse? Não necessariamente. Porque essa cobiça a qual nós destacamos aqui, ela já é a obra da carne. E isso é depois da natureza caída, né? Então, Adão e Eva, eles tinham a condição de superar, porque eles não tinham a mancha do pecado. Eles não tinham contaminação, certo? Então, Eva, ela tinha na sua natureza, na sua forma natural e pura, ela tinha condições de vencer, porque ela não tinha a mancha do pecado, não tinha a natureza pecaminosa. Então, o que levou Eva a pecar foi a cobiça? Foi a cobiça, mas não no sentido já de mácula, né? Mas a cobiça porque o diabo, ele usou a questão que levou Eva a pecar, Adão e Eva a pecar, foi o mesmo pecado do diabo, né? A cobiça levou ele a desejar ser igual a Deus, a um trono acima do trono de Deus, e isso fez com que ele pecasse. E o mesmo pecado que foi o que Eva
cometeu, o pecado da cobiça, mas isso não estava intrínseco na natureza de Adão e Eva, porque eles não tinham Não ainda tinha a mancha né? do pecado. A mancha do pecado. Essa cobiça levou o pecado, e com o pecado aí então nós recebemos de herança hereditariamente esta mancha, essa mácula, que agora é manifestado através da natureza que chamamos velha natureza, ou a natureza adâmica, ou natureza da carne. E ainda na questão da cobiça, a cobiça é um caminho, parece ser um caminho muito forte para o pecado, porque muito dos pecados que outrora cometíamos, né, antes de aceitar Jesus como Senhor das nossas vidas, ou até mesmo quando muitas das vezes nós erramos na nossa caminhada, ela se dá relacionada à cobiça. A cobiça. Se dá relacionada à cobiça. Então, seria eu não sei qual o porquê que o comentarista aqui, já de início, né, ele destaca no caso da cobiça, e nós entendemos que nós só temos condições de resistir a isso, né, a essa obra da carne, através do Espírito Santo. Então, é um pecado, de fato, como aquilo que o irmão colocou, que muitas das vezes nós tentamos, queremos chutar a cabeça do diabo, colocamos culpa tudo no diabo, mas, então, a minha pergunta é o seguinte, isso é algo que nesse caso, a cobiça, é algo que está dentro de cada um de nós? Sim. Ou seja, seria essa a palavra correta, né? O Tiago, na epístola a Tiago, nós temos isso quando o Tiago fala da concupiscência, né? Então, o pecado, a carne, ela gera em torno da concupiscência. E nós vemos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, o pecado ele se manifesta nessas três condições. Tiago, capítulo 1, e o versículo 14, ele detalha isso para nós. O que ele diz assim, ó? Ao contrário, versículo 14 do capítulo 1 da Epístola a Tiago. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, o pecado, ele é cometido por conta da própria cobiça humana. Ele sempre, essa cobiça é que atrai ele ao pecado. E aí no versículo 15 ele diz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a cobiça, ela está intrinsecamente ligada ao pecado. O que levou Eva a pecar? A cobiça. A cobiça. E a cobiça que Eva teve não estava manifestada nela, porque ainda não tinha a natureza. Nós temos a natureza, então a cobiça faz parte da nossa natureza carnal pecaminosa. É o contrário de que Eva, eles tinham o domínio de pecar, o domínio de controlar o pecado, né? Aconteceu porque eles decidiram, mas eles não eram escravos. Jesus disse, aquele que peca, aquele que comete pecado, é escravo do pecado. Então o homem no pecado, ele é escravo do pecado. E a cobiça, ela faz parte. E Tiago, ele destaca muito bem que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Essa cobiça manifestada através da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Exatamente. Sim. Então vamos lá. No segundo subponto, fala sobre a oposição da carne. O seu espírito deseja orar, jejuar e buscar a Deus, mas a sua carne vai preferir ver televisão, comer bem e ficar no conforto de sua casa. E aí o comentarista diz assim que precisamos ter cuidado com isso, irmão Paulo. Irmão Paulo, a minha pergunta é a seguinte. Nós já falamos sobre alimentar o espírito, sobre o perigo de alimentar a carne, né? E agora aqui ele coloca como a oposição da carne, né? É o levante. Essa oposição da carne é o levante da velha natureza. Por quê? Essa natureza pecaminosa... Ela tende a partir para esse lado. Ela impera. A natureza pecaminosa, ela impera na vida do homem. O homem sem Deus. Quando o homem, ele converte, aceita o sacrifício de Cristo e se sujeita ao senhorio de Cristo, ele passa a ter a natureza divina. Então, o contra-ataque da carne é se opor a essa nova manifestação espiritual.
E aí ele vai se opor de que forma? Ele vai se opor trazendo os desejos da carne. Então, enquanto o espírito busca Deus, lhe quer ter contato com Deus, a natureza vai se levantar contra e tentar obstruir esta nova tendência, né? Então, é o contra-ataque, é o velho homem armando-se contra o homem novo. Isso é tão real na nossa vida que é interessante, nós falamos isso por experiência própria, eu acho que o irmão também já viveu isso aí, que quando nós proponhamos no nosso coração em jejuar, você já levanta de manhã com a cabeça doendo, né? E aí a sua cabeça dói, o estômago dói, a fome parece que aumenta, a vontade de tomar um cafezinho aumenta, as atribulações da vida começam já de manhã, você vai sair, o carro está com o pneu furado, às vezes o carro não pega, e aí já começa aquela tribulação, né? Algo assim que parece que flui naturalmente quando você se põe a isso. Quando você começa quando você se propõe em orar, parece que, ou em ler a palavra, parece que é a hora que mais dá sono, né? Uma vez alguém falou comigo, rapaz, você não dorme, não consegue dormir? Começa a ler a Bíblia de noite. Que é só começar a ler a Bíblia que você dorme. Né? Então, é real isso. É a briga, né? É porque essa natureza carnal, ela não quer deixar nós sermos guiados pelo Espírito. Porque o homem, quando ele é guiado pelo Espírito, ele vai começar a fazer aquilo que aproxima de Deus. Ele vai orar, ele vai ler a palavra, ele vai jejuar, ele vai consagrar, ele vai entrar em uma vida de santificação. A carne automaticamente ela vai ficar amortecida. Então ela quer sobressair. E aonde nós encontramos essa batalha interna, que é uma batalha das mais difíceis. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, cada dia. Então é uma batalha que não é, ela não, nós não enfrentamos essa batalha no momento da nossa conversão e acabou, não. Essa batalha é diária. Jesus diz: cada dia tome a sua cruz. Esse tome a sua cruz é negar a si mesmo. Tomar a sua cruz é essa luta interna que nós temos. Negar a nós mesmos é negar aquilo que nós gostamos, que a carne tem prazer, aquilo que nos dá aquela manifestação momentânea de prazer. É isso que a carne se levanta contra a nossa natureza espiritual herdada através do novo nascimento. E aí ele coloca assim: ou você serve a Deus e permite que ele domine a sua natureza adâmica, ou vive na prática das obras da carne, né? O que você escolhe. É a oposição. Oposição. E não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. Eu ia ponderar agora. Não tem como uma pessoa que vive na prática carnal dizer que anda segundo o Espírito. Porque não está manifesto o fruto do Espírito. Se não está manifesto o fruto do Espírito, ele está alimentando a carne. Exatamente. Já partindo para o terceiro ponto, fala sobre o fruto do Espírito, um chamado para a santidade. Né? O nosso primeiro subponto aqui diz assim: o que é o fruto do Espírito? Aí ele coloca como segundo o dicionário bíblico, né, Wycliffe, o fruto do Espírito são hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Esses frutos, esses hábitos e princípios são resultado de uma vida de comunhão com Deus. Aí ele coloca, de acordo com Romanos, capítulo 6, versículo 22, depois de liberto do pecado, o crente precisa desenvolver um fruto do Espírito. O Espírito Santo desenvolve o seu fruto em nós à medida que nos aproximamos de Deus e procuramos ter uma vida de comunhão e santidade com Ele. Né? Ou seja, então esse fruto do Espírito, segundo o que nós lemos aqui, segundo o que já foi comentado, né? Nós só temos condições ou possibilidades de gerar dentro de nós, ou seja, fazer com que isso venha a produzir dentro de nós, a partir do momento que nós deixamos Deus entrar e Deus fazer com que tenha uma vida de comunhão e santidade com o Senhor, né? Para que isso venha produzir esse fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, dentro daquilo que nós já comentamos. Então, nesse caso, uma pessoa que, muitas das vezes, mesmo sendo crente, mas que tem uma vida, que leva uma vida, podemos dizer assim, uma vida desleixada, uma vida desligada, uma vida sem compromissos, né, com a palavra, dentro da palavra de Deus, não falar compromisso com o homem, mas compromisso com a palavra de Deus, essa pessoa é muito difícil produzir o fruto do Espírito. Seria isso? Sim, aí eu volto a dizer aquela importância que as igrejas
evangélicas, cristãs evangélicas, deveria dar ao fruto do Espírito. Um ensino a respeito disso. Porque aquilo que eu disse, o verdadeiro cristão, o fruto do Espírito é a identidade do cristão. Certo? A identidade do cristão é o fruto do Espírito. Então, o cristão, ele não é manifestado o seu caráter de santificação pelo tanto de glória a Deus que ele dá no culto, pela manifestação que ele se apresenta por meio dos dons carismáticos. Não. A verdadeira identidade do cristão, ela vai ser manifesta através do fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é quando o crente procura ter uma vida íntegra e honesta diante da Bíblia, qual chama de fruto do Espírito. Então, não adianta uma pessoa profetizar, falar línguas e ter aquela manifestação espiritual, mas se a sua vida não é uma vida de fruto, né? A sua conduta íntegra e moral não condiz com o padrão cristão. Com aquilo que ele vive, com aquilo que ele prega. Entendeu? Então, a importância do fruto do Espírito na vida do cristão, ela é importantíssima. Se não produz fruto, não está com uma vida adequada conforme a palavra do Senhor. Irmão Paulo, tem uma questão o seguinte, que muitas vezes tem pessoas que a gente vê a manifestação, ou vê ver gerar dentro de si o fruto do Espírito. Que a gente sente um prazer em estar junto com essa pessoa, em conviver com essa pessoa e tal. Mas, em contrapartida, há pessoas que muitas vezes, não que nós, que a gente não tenha que fazer aqui uma acepção de pessoas, mas que fica difícil o convívio com essa pessoa, mesmo sendo cristão. Mesmo sendo cristão. E isso eu estou falando num ponto de vista em não de fazer discriminação ou de fazer acepção de pessoas. Sim. Porém, que toda vez que você chega para poder conversar ou para poder dialogar com esse tipo de pessoas, você não vê sempre uma reclamação, sempre uma questão a mais, ou nunca tá bom, ou não era desse jeito. Nós podemos dizer que isso também seria uma falta do fruto do Espírito dentro da vida do crente, porque nós estamos aqui para poder dar uma pré-aula, passar para os irmãos uma pré-aula, mas, porém, eu acho que seja essa uma das qualidades da nossa pré-aula, a nossa forma prática de lidar com a questão. Não trazemos aqui um compêndio teológico de que a pessoa possa procurar até dicionários para poder descobrir o que é isso, o que é aquilo que nós passamos aqui. De forma prática, nós podemos dizer que isso também pode ser a falta do fruto do Espírito. Sim. Ou seja, falta nessa pessoa não manifestar de Deus, mas produzir o fruto do Espírito, aquilo que é gerado pelo Espírito Santo. Produzir o fruto do Espírito, porque o Espírito, a manifestação do fruto do Espírito da vida do cristão indica a maturidade cristã que ele tem, certo? Então, uma pessoa leviana, porque na verdade, Giovanni, o que acontece? Quando nós aceitamos Jesus, nós adquirimos uma nova natureza, certo? Esta nova natureza, agora, nós temos que trilhar essa natureza, fazer com que esta nova natureza venha produzir fruto, para que as pessoas olhem e falem, nossa, realmente ele mudou. Houve uma mudança, realmente, né? Ela andar em conformidade, mudou. né? Andar em conformidade, certo? E essa manifestação do fruto do Espírito vai dizer a maturidade, tem muito a ver com a maturidade cristã. Então, por isso que eu achei importante esta lição, logo na primeira lição, falando essa diferença, porque nós temos que dar valor ao estudo do fruto do Espírito. Porque tem muitos cristãos que vêm para Jesus, mas ele não está preocupado em trilhar uma vida de um padrão de santidade, procurar
produzir fruto. Ele vive de qualquer jeito. E a manifestação do fruto é o que vai nos dizer se estamos sendo guiados pelo Espírito ou não. Então, essa prática é muito importante, o que você está dizendo, porque esta lição durante esse trimestre vai servir para nós identificar quem é o verdadeiro cristão e quem não é. E quem não é o verdadeiro cristão. Porque a pessoa que não produz o fruto do Espírito, ele não está de acordo com o Espírito. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que aqueles que praticam as obras da carne, se não está produzindo o fruto do Espírito, está vivendo na carne. E aquele que pratica as obras da carne não herdarão o reino de Deus. E João pondera isso, né, dizendo que fala a respeito da importância de nós produzirmos o fruto do Espírito dignos de arrependimento. Dignos de arrependimento. E o nosso segundo ponto já vai falar sobre isso aí, sobre os frutos provam a nossa verdadeira santidade. Verdadeira santidade. Né? E eu quero, só para complementar aqui, Giovanni, eu quero ler um versículo aqui, Romanos, que o comentarista nos aponta, Romanos 6, 22. 6, 22, ele fala dessa necessidade. Uma vez que nós aceitamos Jesus, nascemos de novo, temos uma nova natureza, nós temos que gerar esse fruto. Tem que ser. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, o fruto do Espírito, ele tem que estar manifesto na vida do cristão. Porque se nasceu de novo, ele tem que frutificar. E Jesus disse isso, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, nomeei para que vos frutifiques, e o que o vosso fruto seja abundante. Então, o crente ele tem que frutificar. E é interessante que o irmão colocou aí, ele diz assim, né, tendes o vosso fruto para a santificação. Para a santificação. E por fim, aí entra a questão de Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem a santificação ninguém verá a Deus. E por fim, a vida eterna. Aí continua dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Mas é um dom gratuito de Deus, é a vida eterna. É a vida eterna. Então, olha só, nasceu de novo. Então, a pessoa vai ser guiada pelo Espírito, ele vai produzir fruto. E a produção do fruto do Espírito leva o crente a uma vida de santificação. E a santificação é o que vai nos direcionar a Deus. A Deus. E aí os frutos provam a nossa verdadeira santidade, que é o nosso ponto aqui. E como conhecer? Aí ele faz uma pergunta: como conhecemos uma árvore? Por seus frutos. Logo, o verdadeiro crente é reconhecido pelo seu caráter e suas ações. Né? Ou seja, não adianta profetizar, não adianta pregar, não adianta falar em língua, dar pulo aqui no púlpito, dar cambalhotas, né? E se a nossa conduta, a nossa vida diária, porque há pessoas, irmão Paulo, e aqui nós estamos não se referindo, não sendo apontando o dedo para ninguém, mas devemos ter um cuidado muito grande com o nosso caráter, com as nossas ações, com a nossa maneira de agir, porque muitas vezes há pessoas que parece que existe uma chavinha que entra para dentro da igreja, ele é ligado à chave de crente, né? Ou seja, quando termina o culto, sai para fora, ele põe aquilo ali no off e a sua conduta não condiz com aquilo que ele traz para dentro da igreja, né? Exatamente. Porque ser crente aqui dentro é muito fácil. Exatamente. Né? Então, aí no trabalho, na rua, nos seus compromissos, né? Então tem que haver essa verdadeira mudança de caráter. Né? E é o fruto que prova a nossa verdadeira santidade, né? Se realmente estamos cumprindo ou não. A santidade que o Espírito Santo gera em nós. O Espírito Santo nos molda e nos ensina o que é certo e o que é errado à medida que buscamos a Deus em oração, leitura da palavra e jejum. Por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando paulatinamente em nós até que alcancemos a estrutura de homem perfeito. Né? Isso nós encontramos lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. Quando deixamos de ser meninos, estamos prontos para produzir bons frutos. O crente precisa andar em novidade de vida e em santidade. Segundo os pressupostos bíblicos, a santificação do crente Aí agora entramos num outro ponto que eu queria que o irmão comentasse. Posicional. Né? Aí no caso,
a santificação do crente é uma santificação posicional. O que é essa santificação posicional? Olha, Como destacar bem na prática? Nós sabemos o que é, talvez minha pergunta seja um pouco Na irônica, prática. mas na prática, o que é essa santificação posicional? O próprio nome já nos dá a definição. É a posição que Deus nos coloca. Nós estávamos em uma posição mortificada, uma posição separada e desligada. Quando aceitamos Jesus, aí agora nós temos uma outra posição diante de Deus. Agora nós somos considerados filhos de Deus, nós somos justificados por Deus. Deus é como que a justificação, né? Que é Deus esquece toda a nossa vida de impiedade e então agora nós estamos não leva em conta o tempo de ignorância e agora essa posição que estamos diante de Deus nos dá um status de santificação. Então, olha como que é interessante. Pensa numa pessoa, o pior que seja, né? Assassino, traficante, aquele homem, a escória da sociedade. Ele tem um encontro com Cristo, naquele momento que ele aceita, parte ali acontece a justificação, a regeneração, a conversão, ele então é justificado diante de Deus, ele tem uma santificação posicional. A sua posição de pecado é mudada para uma posição de santificação. Então esta é a posição, a santificação posicional, que não depende de nós. No caso seria, poderíamos simplificar como uma conversão do pecado. Exatamente, ela está embutida no primeiro ato da salvação, que é a justificação, conversão e regeneração. Ela é a santificação posicional e essa santificação, nós não temos como mudar ela, não temos como aumentar ela. É diferente da próxima santificação, que é a santificação progressiva. A santificação posicional, nós não temos condições de aumentar ela em nada, interferir ela em nada. É o ato da salvação que nos dá uma posição diante de Deus. Então, por isso que é a santificação posicional. E aí nós temos também a seguir a santificação progressiva. É um processo que vai desenvolvendo ao longo da vida. Depois do novo nascimento, o crente precisa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Né? A santificação ela é gradual, progressiva e nos leva para mais perto de Deus. Aí nós vemos isso em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, quando a Bíblia diz que aquilo que é santo, santifica ainda mais. Né? Uhum. Então, nesse caso, essa santificação que nós temos, essa vontade de santificar ainda mais, esse querer santificar ainda mais, esse querer estar mais próximo de Deus, buscar mais próximo de Deus, nós poderíamos destacar então como uma santificação progressiva. A santificação progressiva é aquela santificação diária, aquela que nós temos que procurar. Agora aqui entra uma contrapartida nossa. Na santificação posicional é o que Deus fez por nós, mudando a nossa posição de pecador agora para justificar diante de Deus. Agora a santificação progressiva é aquele processo e a santificação significa separação. Então, é aquela luta diária que nós temos de separação do mundo, separação do pecado para nos aproximar de Deus. Então, essa é a santificação progressiva. Que nós temos que buscar ela diariamente. Fazendo uma exegese de um texto bíblico, nós poderíamos classificar aquela passagem quando Jesus pega a bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos, e Pedro diz para ele, não, o senhor não vai lavar meus pés. E Jesus diz para ele, Pedro, se eu não lavar o seu pé, não terá parte comigo. Ou seja, porque na caminhada nós iríamos sujar os nossos pés. Exatamente. Porque a nossa caminhada cristã, nós estamos a cada dia, é aquilo que você disse no início, todos os dias nós estamos tendentes a pecar, tendentes a errar. Mas no processo da salvação progressiva é o que vai nos separando, nos desviando e constantemente buscando através de oração, leitura da palavra de Deus, através de jejum. Isso nos leva à santificação. Então, a santificação, ela vai nos separando do mundo, nos separando do pecado e nos aproximando de Deus. É a santificação progressiva. Então, irmão Paulo, com a leitura da palavra e jejum, nós só temos a ganhar.
Só temos a ganhar. Só temos a ganhar. Exato. E quem Sacrificamos só da faz carne. isso, só faz isso quem está indo motivado para uma vida de santificação. A carne não deseja Não ler a deseja Bíblia. ler a Bíblia. A carne não deseja orar. A carne não deseja jejuar. Esse desejo de orar, de ler a Bíblia, é o Espírito que há em nós, que então nos manifesta esse desejo. A carne, ela vai contra. Aí a carne vai manifestar, lê não jejua não ora não. Então essa briga. Então quando nós alimentamos o Espírito, através do processo de santificação, aí sim nós conseguimos uma vida de aproximação a Deus. E já partindo para o encerramento da nossa pré-aula, a santificação final. Aí o comentarista diz assim, em Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 13, Paulo mostra que ele estava buscando uma transformação maior e final. Essa transformação somente acontecerá quando recebemos um corpo glorificado e nos tornamos semelhantes a Jesus. Poderíamos dizer que classificar essa santificação final como uma santificação plena ou seja, uma santificação absoluta, quando nós seremos semelhante a Ele? Semelhante a Ele. Olha para você ver, a santificação... No caso, isso se dá na glorificação. Na glorificação. A santificação posicional é no ato da conversão. Mudou de posição, é imediato. Não há como mudar. A santificação progressiva é aquela que nós fazemos diariamente na luta do pecado. Contra o pecado. A santificação final é aquela que nós vamos adquirir no momento da glorificação. A santificação final é a separação do pecado. O crente, a partir da glorificação, ele vai ter a impossibilidade de pecar. A partir do momento da nossa glorificação, a glorificação é a santificação final, porque enquanto nós estamos aqui lutando, nós estamos tendenciosos a pecar. Apesar que o pecado na vida do crente não é regra. É exceção. O crente, quando peca, é um acidente de percurso. Tem que ser um acidente de percurso. Né? Por isso que o apóstolo João fala que há a possibilidade de pecar. Mas o pecado não é regra. Nós não vivemos uma vida de pecado. Podemos pecar porque a natureza velha, adâmica, ainda está em nós. Mas através da santificação, nós conseguimos mortificar essa natureza. Certo? Mas nós estamos vencendo o pecado, mas não estamos livres do pecado. Nós seremos livres do pecado para não mais pecar na santificação final, que será na glorificação, quando, se estivermos vivos no arrebatamento da igreja, nós seremos glorificados e seremos semelhante a Ele, ou se morrermos, estaremos com o Senhor já de imediato, e no momento da ressurreição, nós também seremos transformados, e então receberemos um corpo glorificado, e aí jamais poderemos pecar. Aí é onde entra aquela palavra do apóstolo Paulo, que a morte será o nosso último inimigo, e aí nós nunca mais teremos pecado. É a glorificação, é a santificação final, né? Amém. É isso aí. Espero que tenha sido de grande proveito, né? Vamos partir já para a nossa conclusão, que nos diz assim: para vencermos o conflito existente entre a carne e o espírito, precisamos tão somente nos encher do Espírito Santo e crucificar a nossa carne com suas paixões e concupiscências. Permita que o Espírito Santo guie você pelo caminho certo e que ele controle os seus desejos de modo que o fruto seja evidenciado em sua vida, né? Amém. É isso aí, irmão Paulo. Essa lição será de grande proveito. Eu já confesso, irmão, que eu já estou ansioso para estarmos, né, lidando e aprendendo ainda mais no decorrer dessa lição. Será de grande proveito para as nossas vidas e que quando terminarmos de comentar, né, essa lição, ou seja, de aprendermos mais da parte do Senhor, possamos estar, sim, vendo, né, a evidência, né, dos frutos do Espírito sobre as nossas vidas, né? O irmão queria colocar mais alguma coisa? Vamos já dar um término da nossa pré-aula? Sim, eu queria somente destacar, Giovanni, principalmente para você que é professor de escola dominical e está preparando a sua lição para lecionar, é bom destacar que o fruto do Espírito, o apóstolo Paulo coloca ele no singular.
é o fruto, O não é fruto. os frutos. Os frutos. Apesar de lá ele destacar 9 características dos frutos, que é amor, mansidão, paz, temperança, longanimidade, benignidade, apesar de ser 9, mas a manifestação ela é única. É como que se poderíamos dizer assim, que o Espírito Santo, de uma única vez, ele implanta em nós, através do Espírito Santo, aquela virtude. Esta virtude do Espírito Santo transmite agora na nossa vida aquelas manifestações que o apóstolo Paulo destaca como amor, benignidade, mansidão, temperança. Isso tudo é virtude do fruto. Então, cada palavra daquela que o apóstolo Paulo destaca, aquelas 9, não significa que são 9 frutos. Né? Há essa confusão. Ou seja, em outras palavras, ficar uma forma mais simples de explicar e que o irmão possa entender e possa ponderar já na sua aula e explicar para os seus alunos, uma laranja com 9 gomos. Exatamente, 9 gomos, um né? fruto com 9 gomos. gomos. Então, é um fruto. Então, porque tem muitas pessoas que fazem a confusão e falam os frutos do Espírito. Exatamente. Né? Os frutos do Espírito, paz, mansidão, não é os frutos, é uma manifestação do fruto do Espírito. E é interessante você falar na laranja com 9 gomos, você não chupa cada gomo com gosto diferente. Né? É tudo com o mesmo gosto. Com o mesmo gosto. Exatamente, muito boa então a sua explicação. Isso aí. Os irmãos, façam suas considerações finais. Muito obrigado, eu quero agradecer você por estar acompanhando aqui o nosso comentário. Com certeza esse trimestre, mais uma vez, vai enriquecer a nossa vida espiritual, e dando sempre ênfase que escola dominical é base para o crescimento de todo cristão. Cristão que participa de escola dominical, ele cresce, ele amadurece e com certeza cada vez mais tendo condições de se direcionar a Deus com intelectualidade, com conhecimento, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, né? Que nós não se conformemos com este mundo, mas que nós possamos renovar o nosso entendimento, para que então nós possamos compreender e experimentar a boa, perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Exatamente. Muito obrigado pela sua atenção. Amém. E fica aí com a paz do Senhor Jesus e fica aí o nosso convite mais uma vez para estar conosco na Escola Bíblica Dominical. Terça-feira próxima estaremos aqui a partir das 7 horas da noite, já tratando, né, de forma mais íntegra, né, esse assunto a respeito da lição de número 1, né, da revista da Escola Bíblica Dominical. Amém? É isso aí, irmão Paulo. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Lição maravilhosa, né? Amém. Graças a Deus. É a nossa lição. Nossa lição de número 2 vai falar sobre o propósito do fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, nós vamos estar especificando, na verdade, na lição de número 2, o propósito do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito ele tem o propósito de nos aproximar de Deus. O que nós estudamos aqui, que é a santificação, né? A santificação é uma manifestação do fruto do Espírito e que o fruto do Espírito manifestado através da santificação nos aproxima de Deus, nos leva a Deus. E o